Bem, teremos agora mais um painel de debates. O tema é instigante: vazamento de dados. Garantir a continuidade dos negócios em meio à crise é o grande desafio. A mediação, Graça Sermu. E como participantes, nós convidamos o gerente de serviços de campo da Delphix, Rafael Borges. Convidamos também o gerente executivo da área de ambiente de segurança corporativa do Banco do Nordeste do Brasil, Luiz Sucupira Júnior. Convidamos ainda a sócia da Fonte Advogados, Larissa Caú, e também o fundador da Privacy Academy, advogado e gerente de projetos em TI, Marcílio Braz. Nosso bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos. Graça, por favor. Boa tarde. Não, ainda não. 11h28. Ainda é bom dia. Ainda é bom dia, embora estejamos nos aproximando. A nossa jornada aqui, pessoal, começa bem cedo, às 8h, antes do evento iniciar às 9h, nós já estamos aqui a postos, e está sendo realmente um dia fantástico. Avançamos aí com o Norte e Nordeste agora em 2 dias, e uma audiência sensacional nos acompanhando. Esse tema desse painel, ele é, acho que o tema do momento, né? Eu acho que o vazamento de dados hoje, a preocupação com os dados, e principalmente com os dados pessoais, ela se tornou crítica, né? Inclusive, sabemos aí até da aprovação da PEC e da privacidade passando a ser um direito constitucional que está aí já para ser, né, aprovado. Então, passamos a entender que realmente hoje a responsabilidade de todos em relação ao dado é muito importante. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio, convocar a nossa audiência para enviar perguntas, porque a gente vai avaliar o vazamento de dados e a continuidade dos negócios. Essa equação que é fundamental e que a gente tem acompanhado aí vários casos, onde muitas vezes, até num caso de ransomware, onde o objetivo é o resgate, mas também há uma extorsão consequente do ponto de vista de dados, de vazamento de dados. Então, nós vamos começar uma primeira rodada avaliando um pouco a percepção dos nossos convidados em relação ao nível de maturidade das empresas para enfrentar os incidentes de vazamento de dados. Por que isso? Porque nós estamos vivendo um novo cenário, né? Pós-pandemia, temos aí a LGPD, estamos avançando para essa conscientização. Será que, na visão dos nossos participantes, as empresas estão um pouco mais maduras em relação a isso? Vamos começar com Luiz Sucupira. Luiz, o ambiente financeiro é considerado por muitos, né, assim, o oásis, aquilo que todo mundo gostaria de ter, né, aquele ambiente com um nível de maturidade muito maior, muito bem regulado, enfim, mas o desafio é muito grande nesse ambiente também, né? Você acredita que no setor financeiro, agora que está enfrentando o Open Finance, não é nem mais Open Banking, essa preocupação com vazamento de dados, ela já atingiu um nível maior de maturidade? Qual é a sua opinião em relação a isso, principalmente com a LGPD aí funcionando e atuando principalmente? Bom, primeiramente cumprimentar aí a todos, bom dia, né? Bom dia. Cumprimentar aí a nossa mediadora, Graça, bom dia, Graça. Né? Bom dia, prazer, hein, Sucupira, estar com você aqui, muito bom. Obrigado, de bola. Cumprimentar também a doutora Larissa, né? O colega aí, o Rafael Borges, e o grande Marcílio. Um abraço, né, viu, Marcílio? Tá novamente entregue, viu? Bom, com relação à maturidade do setor financeiro, antes mesmo, né, de todas essas histórias, essas questões que hoje a gente vê aí invadindo, né, os noticiários. Lá, a Natália Negrão, lá do BASA, né, ela comentou, inclusive, sobre a resolução do Banco Central 4658 de 2018, né, lá de abril de 2018, que hoje chama-se 4893, né? Ela foi reformulada, bom, foi só uma agregação, basicamente, mas ela, desde aquela época, ela já dizia ao setor financeiro que tinha que ter uma preocupação com relação à informação, independente se ela é um dado pessoal, se ela é um dado financeiro, um dado protegido por sigilo bancário, fiscal, enfim. Bancos, instituições financeiras, preocupem-se com a segurança cibernética
se preocupem com a computação em nuvem, ao armazenar, processar, seja no território nacional, seja fora dessa região. Então, ali, os bancos tiveram que parar, né, olhar para aquela resolução com muito carinho, né, já que o Banco Central, posteriormente, começou a fazer auditorias, né, em cima dessa norma, e se planejar, né? Eu diria que isso fez com que as instituições financeiras, aquela história, o que era, eu sempre digo, o que era boa prática, né? Antes você pegava ali no livro, nos eventos, das grandes cabeças aí, pensantes aí, né, e das discussões, você pegava aquilo ali e dizia assim, isso aqui é boa prática, vamos fazer, é legal e tal, vamos fazer análise disso, vamos implantar aquela solução. Hoje não é bem assim, né? Você tem uma resolução, você tem que cumprir uma série de artigos, sendo boa prática ou não, está lá escrito, né? E isso obrigou as instituições financeiras, que já, independente disso, tinham sim uma certa estrutura, né, de segurança, a, vamos dizer assim, preencher as lacunas, né? E sim, a se estruturar mais e olhar mais para o futuro. Eu diria que isso ajudou muito as instituições financeiras, inclusive, a passar pela pandemia, né? De uma certa forma, já vinham quebrando alguns paradigmas, mas foram forçadas a acelerar isso também, né? Então, a pandemia, a resolução Bacen, né? E a LGPD, né? Isso. Enfim, toda essa parte aí, todo esse mundo de coisas invadiu o ambiente das instituições financeiras e elas tiveram que repensar suas posições. E isso bate diretamente com a maturidade dessas empresas em como lidar, né, com a questão dos dados pessoais. Sim, com certeza, elas precisaram avançar, quer quisessem ou não. Ou não, né? Assim. Verdade. Eu propositalmente convidei o Sucupira para iniciar, justamente para colocar esse sarrafo, como a gente costuma dizer, lá em cima. Mas agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado, colocar uma lupa aí nesse mercado. Marcílio, você acredita que essa maturidade, essa maior preocupação, isso já é algo que você vê em todas as verticais, nas empresas em geral? O que você acha, Marcílio, disso? Vamos lá um pouco para a realidade. Bora para o dia a dia, né? Mas eu queria daqui assim, agradecer o convite, pessoal. Né, nós que agradecemos, Marcílio, obrigadíssima. É muito legal. Né, conduzido aqui pela graça, graciosamente pela graça, mandar aqui também, né, dar, assim, as boas-vindas, e que bom estar aqui junto com a Larissa, com o Rafael, com o Luiz. Eu vou ficar meio agora um pouco, como era aquele negócio? É Clube da Xuxa, né? Mandar abraço de volta lá pro Marcel, né? E mandar um abraço, que é agora ouvindo aqui na fala do Luiz, para a Natália, minha querida Natália, foi minha aluna lá do Baza, né? Ela, o Alexandre, o pessoal bom lá do Baza. Tive uma turma com um monte de gente lá, eu estive lá em Belém. Assim, Graça, deixa eu te falar. Vocês conhecem o Marco Sêmola, né? Sim. Eu brinco dizer, assim, ultimamente tenho dito que Marco Sêmola, de vez em quando eu estou muito triste, né? Eu estou me sentindo meio, como é que eu posso dizer assim, meio amargo, aí eu tomo uma pílula de felicidade de Marco Sêmola, né? Porque minha visão de tão pragmática, às vezes ela vira um pouco pessimista. Pessimista, né? Exato. Mas então eu vou tentar equilibrar um pouco de Marcílio sob o efeito de uma pílula de felicidade de Marco Sêmola, né? Eu diria a você o seguinte, só para dar um contexto, eu leciono nessa área de proteção de dados, né, focado na LGPD, desde 2018. Eu criei o primeiro curso de implementação, e no curso eu já falava de aspectos legais, segurança de informação e compliance. Então, de 2018 para cá, o que é que eu posso dizer a você? Eu tive aluno, desde aluno acadêmico até uma das diretoras da NPD. Então, assim, o espectro foi bem amplo, passando por público, privado, daqui do Brasil, da Europa, até teve uma de Xangai, foi ótimo, né? Eu não sei como ela aguentava, né, o fuso horário, mas enfim, guerreira. Então, assim, a percepção que eu tenho, e aí eu vou falar para você, que é uma coisa que me preocupa profundamente, né,
é que a gente sabe que a gente tem níveis díspares com relação à maturidade, né? Não vou nem falar de programa de privacidade, vou falar de segurança de informação no modo geral, né? Isso. E realmente, isso. como você falou, você começou pela barra, foi covardia, né? Começar com o banco, né? É para botar o resto no chinelo, né? E a realidade é essa, a gente sabe que o padrão... Eu tomei a pílula Marcos Sêmola antes de começar o painel. Bacana figura. E aí, bom, assim... Marcos vai rir aí. E aí, assim, uma coisa aqui que a gente percebe, assim, trazendo para a realidade, e aí puxando mais para o lado Marcílio, meio pessimista, o nível de maturidade é muito baixo, certo? De maneira geral, né? Às vezes até você vê, e não estou falando somente de médias para baixo, não. Você às vezes vê grandes, e da porta para fora, a percepção que a gente tem, ela é outra, entendeu? Quando você começa, e aí no caso, você começa a ter alunos e gente que começa, né, que deita no divã do Marcílio durante o curso, os caras começam a contar as coisas e você fica assim, meu irmão, pare de falar, porque senão daqui a pouco eu não faço mais nada nesse país. E para onde eu me viro, eu sei que vai ter alguma coisa errada. Então, assim, onde é que está a minha grande preocupação nesse momento e tentando fazer justamente a ligação com a questão da LGPD? A gente tem a lei, infelizmente, precisando regulamentar essa questão, né? Ela começa já de cara com uma coisa que é um problema terrível, que ela fala lá em incidente de segurança. Ela não fala especificamente de violação de dados. Eu tenho um artigo, inclusive, de 2019, que já chama atenção para isso. Cara, incidente de segurança, tá bom. E não é para especificar que é violação de dados, não. A gente não vai dar um norte lá para classificar confidentiality, integrity e availability breach. Como é que fica isso? Então, assim, a lei já começa, né, já não ajudando muito. E aí você vem a parte da notificação. E ela fala só da notificação. E por que eu estou puxando isso e fazendo um link com a questão da maturidade? Porque o mercado está, e vocês todos aqui devem saber, extremamente aquecido com relação a ofertas de consultoria em LGPD, né? E o nível de formação dessas pessoas, infelizmente, e agora com esse boom mais das vezes, é absurdamente baixo, para não dizer medíocre. E aí o que acontece? O cara vai vender um serviço de conformidade e ele chega e diz assim, olha, está aqui, um dos entregáveis é a notificação, está aqui o teu negócio de notificação com a logomarca da empresa, né? Um questionário que é igualzinho do ICO ou de qualquer outro site de autoridade que você tenha e futuramente da própria NPD, né? E para o próximo cliente ele só vai lá e só muda a logo e entrega aquilo dali. Então, assim, num cenário onde a gente já tem um problema sério de falta de cultura, né? E de dificuldade de investimento, e agora com essa situação toda que a gente está vivendo, e um ano que vem aí que promete ser extremamente desafiador, a gente está tendo uma excelente oportunidade de utilizar a LGPD para ser uma das coisas que eu sempre digo, que é o Natal fora de época da galera da SI, que vivia lá nos porões, né, só ouvindo não, né, e finalmente ter a oportunidade de poder subir essa barra. A gente está levando, infelizmente, esse cenário que ele já tem, na média, um grau de maturidade, eu acredito que baixo, a um caminho equivocado, entendeu? Então, assim, ao invés de a gente estar tendo a oportunidade de fazer a coisa melhorar nesse sentido, e já que agitar, e, no final das contas, pessoal, a gente transformou a SI em lei, né? Essa que é a real, né? Então, assim, então a gente está perdendo essa oportunidade. Então, o meu diagnóstico, de momento, voltando para a sua pergunta, do ponto de vista, né? É baixo, e ele está sendo levado para ficar mais baixo nesse primeiro momento. A gente vai ter um segundo momento quando começarem as ações judiciais, quando começarem, eventualmente, algumas sanções da NPD, que aí as máscaras vão cair, só que a gente vai cair em outro problema, que é o retrabalho, reinvestimento, entendeu? E uma série de coisas. Então, assim, infelizmente, eu tenho que tomar mais pílula do Marcos, mas eu acho o seguinte, eu acho que eventos assim servem justamente para isso. Para a gente dar o acorde, entendeu? Mas eu acho que a gente está perdendo a oportunidade. Eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de fazer valer a nova lei de SI, por assim dizer. Sim. O que o Marcílio colocou, eu quero trazer o Rafael e depois vou corroborar com a Larissa. Rafael, a gente tem aí dois, propositalmente de novo, né? O Luiz, que trouxe aí, né, o exemplo, digamos, né, principalmente a referência, eu diria, de um setor que é regulamentado e que vem buscando cada vez mais esse nível de maturidade, e a realidade, que não é porque a região norte-nordeste
Essa é a realidade. Eu faço um programa aqui semanal com vários CISOs, líderes de privacidade e segurança, e ouço isso quase que semanalmente. Então, Rafael, quando a gente cai no nosso tema, que é vazamento de dados e continuidade de negócios, eu pergunto a você, além de vivenciar um episódio, né, que, como o Marcílio colocou, é incidente cibernético, com vazamento de dados, porque isso tem que ficar claro, eu concordo com ele, é um aspecto importante. Tem um incidente, teve vazamento de dados pessoais e tem um negócio para continuar. Nós temos aí, acompanhamos casos, né, que, como é desafiador, você está vivendo um incidente, então vamos separar, é um incidente cibernético, é um ransomware. Junto com o ransomware tem vazamento de dados pessoais, e junto com isso tem um negócio. Por exemplo, tivemos casos aí na área de saúde que precisava continuar funcionando o atendimento do laboratório, mesmo sofrendo um ransom, mesmo com risco de vazamento de dados pessoais. Tivemos no varejo também exemplos. Então, Rafael, minha pergunta para você é, quando a gente coloca esse componente, além da questão do vazamento de dados, o componente continuidade de negócios, você acredita que a exigência de nível de maturidade é ainda maior? Como é que você tem visto as empresas se preparando para esse impasse, Rafael? Sim, obrigado, Graça. Excelente pergunta. Eu queria começar primeiro dando um bom dia a todos que nos acompanham, a meus colegas panelistas, a equipe de produção do evento. Bem, como o colega Marcílio falou, de uma forma geral, eu também considero que a maturidade, de forma geral, ela está baixa. No entanto, nós conseguimos ver uma mudança muito clara, né? Não só das equipes de segurança em si, né, na preparação e na abordagem de segurança para a empresa de uma forma geral, mas também no interesse do nível executivo de estar trabalhando em cima dessa área de segurança, né? Então, eu consigo ver essa maturidade tendo indícios de crescimento, né? Então, pode ser que a gente esteja justamente no padrão de mudança, né, no pivô dessa curva, mas conseguimos ver, e a gente nota no mercado de interesse de clientes que está tendo interesse de investir mais em segurança e na preparação, né, dessas equipes. E, bem, por conta das normas e legislações que são criadas, como o GDPR, né, o LGPD, aqui no nosso caso do Brasil, então precisa ser ajustado por bem ou por mal, né? Então as empresas, né, precisam de uma forma ou de outra. Agora, o que nós vemos é que essa maturidade nas empresas, elas estão vindo em estágios até antes de ambientes produtivos, né? Nós vemos essa preocupação no ciclo de desenvolvimento, por exemplo, né? Os clientes criam esteiras de DevSecOps, por exemplo, né? Onde eles conseguem imputar no ciclo de desenvolvimento checagens, verificações a nível de segurança, né? O Ovidio falou há pouco no painel anterior as 10 principais vulnerabilidades que se tem nas aplicações web, né? E o DevSecOps ele ajuda a checar por essas vulnerabilidades, uma grande parte delas, né, quando a equipe de desenvolvimento finaliza o seu projeto, né? Ou seja, existe uma série de ferramentas que são usadas para fazer essas verificações. Então, isso nota-se que, de uma forma geral, né, está melhorando essa preocupação e as empresas estão ficando cada vez mais preocupadas, né? E quando a gente fala de continuidade de negócio, né, especificamente voltado num ataque ou em algum tipo de incidente que aconteceu nas empresas, né? Nós vemos que existem vários tipos de ataques, né? Não é só ransomware, não é só vazamento de dados, às vezes é um ataque que gera um caso de dupla ou tripla extorsão, né? Ou seja, você tem que pagar para o business, né? Ou para o negócio voltar ativa, continuar a trafegar, se não tiver algum tipo de política, um plano de recuperação. Mas, tudo bem, você pode recuperar, mas se você não pagar, há o vazamento de dados, né? Então, isso é uma situação muito complicada que nós vemos as empresas se posicionarem mais na prevenção dessas ações, desses incidentes, né? Ao invés de ficar mais na reação, que nós vemos, infelizmente, existem muitos casos ainda, acredito que vamos ver muitos outros locais, internacionais,
mas dá para ver a preocupação das empresas e como elas estão investindo pesado nessa prevenção. Perfeito. O Rafael, Larissa, trouxe a visão dele, né, de que as empresas estão avançando nesses modelos, mas muito na linha da prevenção. Eu concordo também, acompanho isso. Mas hoje, Larissa, a gente sabe que responder e até notificar, né, ter um modelo de atender a todas esses requisitos, inclusive legais, é muito importante. Então, o que acontece, um pouco a pergunta que eu fiz para o Rafael, Larissa, quando uma empresa se vê diante de um incidente que envolva vazamentos de dados pessoais, ela precisa já ter esse plano testado, ela precisa já ter feito esse exercício. E o que a gente vê muitas vezes é que as empresas, no meio do caos, elas vão exercitar isso. E exercitar no meio da crise, a gente sabe que não é a melhor forma de lidar com a situação, né, Larissa? Como é que você vê isso? Porque o negócio não para, né? A gente sabe que mesmo quando a empresa está sofrendo um incidente que envolva dados pessoais, mas, enfim, o negócio não pode parar. Então, exercitar isso é uma prática que vai ter que virar uma rotina nas empresas. As empresas vão ter que fazer. Eu faço uma analogia com aqueles testes de incêndio, né? Você é real, você vai com o prédio, desce todo mundo, sabe? Então, assim, hoje aconteceu um incidente aqui na empresa. O que a gente faz? Para tudo, avalia, tem que ter algo mais real nesse ponto de vista, você não acha, Larissa? Com certeza, Graça. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia a você, é um prazer estar mais prazer estar de novo, mesmo que vocês. Virtualmente, né, Larissa? Pois é. Saudade de estar com vocês presencialmente. Pois é, e um bom dia também a Marcílio, ao Rafael e Luiz. Eu acho que esse é um tema super importante e necessário, sabe, Graça? Eu acho que você usou a mesma analogia que usualmente eu uso quando eu vou falar sobre o assunto. É uma simulação de incêndio, gente. Então, assim, várias vezes você vai sair e não vai estar acontecendo nada até o dia que vai acontecer de fato e você vai saber o que fazer, né? Então, assim, acho que a gente chegou num momento em que a discussão sobre a maturidade das empresas ela é super necessária, mas as empresas também precisam entender que não tem mais opção. A questão do incidente de segurança, ela é uma realidade, assim. Antigamente a gente falava, né, sequestro de dados, que coisa maluca, isso nunca vai acontecer, e assim, acho que depois que a gente entrou na pandemia, home office, a realidade digital tomou conta, e a gente viu que isso já existia antes, e agora virou uma coisa cotidiana, então assim, não tem mais opção, né, e acho que até a IBM liberou um relatório que é o Cost of the Data Breach, 2021, e aí a gente vê que, por exemplo, foi o maior custo, né, de incidente de segurança, de vazamento, dos últimos 17 anos, 2021, sabe? E 38% desse custo é em relação à perda de negócios. Então, entra aí um custo reputacional que é muito importante. E como é que a gente faz para tentar mitigar isso? É claro que tem que ser a prevenção. Eu acredito muito no que Marcílio falou, que a gente está perdendo uma oportunidade com documentos pré-prontos, sabe? Isso não é uma questão de massa, isso é uma questão de treinamento. A gente precisa de pessoas preparadas, a gente precisa de um plano de gestão de incidente, para que exista também uma coisa que foi muito falada na palestra que estava acontecendo, que é governança. Então, a gente precisa saber quando acontecer, quem vai para onde, quem faz o quê, porque é justamente isso, a dificuldade das empresas é muito... e agora aconteceu, eu faço o quê? É exatamente o que você falou. Chega no momento da crise e todo mundo está parado, um olhando para o outro, porque existe simplesmente uma falta de ajuste prévio. Então, as empresas têm sim que olhar para dentro e formar um comitê de crise, de gestão de crise de incidente, né? E fazer um plano, que exista uma política que vai guiar todos os comportamentos. É claro que cada incidente vai ser um incidente, a gente não vai poder prever tudo que vai acontecer, mas com certeza, sim, com um plano, elas vão conseguir se posicionar de uma maneira muito mais organizada e acho que gerencia um pouco o caos, né? O pessoal de comunicação, usualmente, é colocado de fora disso. E a gente sabe que a comunicação, por exemplo, ela é um dos fatores, um dos pilares disso. A forma com que
isso vai para a mídia, a forma com que isso vai para a autoridade nacional, a forma com que isso vai eventualmente para um titular de dado, ela tem que passar pelo pessoal da comunicação. Isso é uma coisa que o jurídico, ele faz, ele tem o seu papel, mas a pessoal de segurança da informação tem o seu papel. Isso é uma questão de muitas áreas dentro da empresa, né? Então, isso não pode ser considerado só do DPO. O DPO não consegue arcar com isso tudo sozinho, né? Perfeito. E eu acho que é um pouco o que acontece. Perfeito. Essa primeira rodada é muito boa sobre a percepção dos nossos participantes em relação a esse nível de maturidade. Eu gostaria agora de entrar num segundo tópico, que é imaginar, né, ainda bem que de forma fictícia, que estamos em crise. Está acontecendo nesse momento, e vocês, cada um dentro da sua visão e da sua experiência, eu queria que falasse um pouquinho como equilibrar as forças, né, entre as várias demandas em meio a uma crise. Então, Rafael, eu vou começar por você, até pela sua experiência, a experiência da Delphis, em lidar com essas situações, em lidar com momentos de crise, onde, embora a empresa tenha feito lá a prevenção corretamente, está acontecendo e ela tem que também trabalhar a resposta, equilibrar todas essas demandas, né? Quais são os pontos principais, na sua visão, Rafael, que precisam ser considerados em meio à crise? Perfeito, Graça. Primeiro, e antes de mais nada, é preciso reconhecer o problema e tomar ação imediata, né? Então, não só internamente, mas externamente, como a Larissa estava falando, da comunicação, isso é muito importante, né? E, além do mais, o público externo, pessoas que não estão diretamente relacionadas ao incidente, elas precisam se solidarizar, né? Visto que todas as empresas estão expostas a esse problema, né? E nota que aqui a gente não está falando exclusivamente de ransomware, mas vazamento de dados, né? Que é diferente do ransomware, porque não existe controles por parte da empresa para estancar o vazamento, né? O vazamento já ocorreu, tá? Exato. Obviamente, é preciso, de uma forma muito proativa, trabalhar na prevenção, né, e se reconhecerem o real alcance, né, dos dados em todos os possíveis ambientes e suas cópias, né, mesmo em caso de pagamento, em um caso de extorsão, não existe qualquer garantia de que os dados eles serão efetivamente destruídos, que não vai ter uma segunda tentativa, ou se não vão ser vazados mesmo, né. Internacionalmente a gente vê casos que houve o pagamento, mas mesmo assim foram vazados os dados, né? E mais do que isso, né? Quando a gente fala de continuidade de negócio, é importante, sempre que possível, garantir a continuidade do negócio. Então, ransomware, por exemplo, né? Precisa buscar ferramentas, né, como a Delphix, que se propõem a reduzir o prazo de recuperação, né? Se a gente pensar num prazo de recuperação de 10, 15 dias, isso não é viável para uma empresa, né? E pode prejudicar em grande parte o faturamento da empresa e até a recorrência dela, né? A relevância dela no mercado comercial, né? Então, nesse viés de prevenção, de proteção e não deixar que aconteça, visto que o vazamento não tem controle para estancamento, né? Diferente do ransomware. Né? Essa questão que o Rafael trouxe é muito importante, Sucupira. Eu queria que você, longe de mim, desejar que você esteja em meio à crise, longe, né? Nós estamos aqui, ainda bem, né, lidando com situações irreais, mas a gente sabe que em meio à crise são muitas forças envolvidas, né? São muitas ações envolvidas. Então, na sua visão, o que é mais crítico, seja como o Rafael colocou, né? Você sofrendo um incidente de um ransomware, mas também, principalmente com o tópico nosso aqui, um vazamento de dados hoje pessoais, que a gente sabe que envolve aí umas questões bem complexas do ponto de vista legal, né? Como a LGPD e todas as outras regulamentações do próprio setor em que você atua. Bom, Graça, eu peguei aí uma fala do Rafael com relação a essa questão do vazamento, né? Assim, todas as instituições financeiras, né, pela própria resolução, vamos agora para a letra fria da lei, né? Tá. Diz lá que você tem que fazer, você tem que ter, né? E tem que fazer, né? Você tem que ter o plano e você tem que fazer os testes, né?
a doutora Larissa aí comentou, né, sobre essa questão do plano de continuidade e tudo. Então, você tem que ter e você tem que fazer. Com relação a essa questão do incidente em si, de ransomware, né, enfim, a gente precisa fazer exercícios, né, de restauração do backup, mas não se resume só ao exercício, se resume também às lições aprendidas desses exercícios, né? Quer dizer, eu posso ter toda uma estrutura de Blue Team aqui, observando minha rede 24 horas, 7 dias por semana, com todo um fluxo de incidente, todo produzido para tratar essas questões. O incidente ocorre e eu tenho que ter também, além do monitoramento aqui, todo bonitinho e testado, eu tenho que também ter toda essa parte pós, ou seja, a gestão do incidente pós. Isso envolve acionar a minha área de comunicação. Essa área de comunicação vai ter lá o cara que vai lidar com a imprensa, que vai lidar com outros órgãos que, porventura, venham a questionar a instituição sobre aquela situação. Não adianta a gente pegar qualquer pessoa e colocar de frente. Não, pega o Luiz lá, foi um incidente de segurança da informação, saindo aqui da parte de dados, especificamente dados pessoais, foi um outro incidente. Pega o Luiz lá e vai falar com a imprensa. Será que ele é a pessoa mais adequada para tratar com o mundo externo? Né? Quer dizer, tem que ter essa pessoa. Tem que ter um head para cuidar desse momento. Alguém que vai ficar responsável por essa condução. Né? Eu não vou pegar, já que aconteceu, a gestão financeira tem um diretor de controle e risco, eu vou botar esse cara. Será que ele é o cara mais adequado nesse momento? Né? Quer dizer, tem que ter essa pessoa também que vai conduzir esse processo. Né? O treinamento para saber o que fazer primeiro e o que resgatar primeiro depois do incidente. Né? Exato. O que eu vou subir primeiro? Né? Quer dizer, eu vou subir os sistemas mais críticos primeiro ou eu vou subir os menos críticos? Isso afeta muito, isso que o Rafael comentou, né, o tempo de retorno da empresa. Né? Ransomware hoje preocupa muito porque o tempo médio de retorno das empresas é de 21 dias. É muito tempo, né? É surreal, tá? Há controvérsias, como dizem, mas há quem diga que eles realmente cumpriram, né, e tal, há quem diga que eles pagaram, mas enfim. Independente disso, o tempo médio é esse, né? Você vê a CVC aí, o tempo que ela está levando para se erguer, né? A própria Atento, né, teve que erguer os principais sistemas, mas ainda se ergue, né? Sim. E paga o preço na bolsa, né, onde está listada, lá nos Estados Unidos. Eu preciso ter essa compreensão dos impactos que eu vou sofrer, mas não só externamente, como internamente, eu preciso saber que equipes acionar, em que momento. Se eu não tiver esses testes, eu vou bater cabeça, né? Vai demorar mais, né? A coisa vai... E, ao final disso tudo, a gente tem que lembrar de voltar para a prancheta, né? Resgatou e tal. Vamos voltar para a prancheta, né? O Rafael comentou aí, o cara paga, vamos supor que ele não pague, ou pague, enfim, ele recuperou as informações. Mas o dado foi vazado. Exato. E tem um detalhe. O dado que foi vazado, mesmo que eu tenha pago ou recuperado, o que me garante que a minha rede está livre daquela entidade ali, daquele malware, que de repente eu não vá levantar o backup de novo e o backup está infectado. Sim. Ou que de repente eu pague, beleza, mas se eu não olho para a minha rede, a gente viu aí o Leonardo, né, comentou, Leonardo Ovidio, ele comentou lá no quarto, né, item Insecurity Design. O quinto item é Security Misconfiguration. Aí a gente pega essas duas palavrinhas, o cara simplesmente ou paga ou resgata ali os dados, daqui a pouco, não resolveu o problema, a causa raiz do problema, daqui a um tempo, os caras que não são bobos, estão lá de olho, voltam de lá no mesmo lugar, na mesma fragilidade, batem na mesma porta e lá estamos nós de novo sendo vítimas do mesmo golpe, do mesmo ataque. Então, sim, todo esse cenário, né, preventivo, né, antes ou reativo, a gente tem que lembrar de uma coisa, né, que ele aconteça, se acontecer, que ele nunca aconteça, na verdade, pela prevenção. Torcer, né? Que ele
aconteça apenas uma vez, né? Sim. E quando acontecer, as pessoas realmente estejam treinadas para isso. Então, as instituições bancárias, elas têm uma consciência muito grande sobre isso, né? E é aquilo que eu falei, ou por força de resolução, ou por boa prática, elas seguem nesse sentido, de buscar todo esse ecossistema ele esteja bem alinhado. É um grande desafio para todos nós, pode ter certeza disso. Com certeza. Marcílio, tem aqui um comentário importante do Alberto, começar a interagir com a nossa audiência, do Alberto José da Rosa Danin, que diz, Marcílio, perfeita colocação. Infelizmente, muitas propostas mágicas no mercado em relação a vazamento de dados e está faltando qualificação, né? Virou uma corrida aí do ouro e a gente precisa realmente se preocupar em fazer isso de uma forma mais séria. Então, queria trazer aqui esse apoio, vários aqui também apoiando a sua colocação muito pertinente. Eu quero aproveitar, Marcílio, que você está aí já recebendo esse retorno da audiência e trazer já a pergunta também do Carlos Alberto, e aí você pode comentar esse aspecto que a gente estava falando da crise. Na minha opinião, Marcílio, a maturidade das empresas está crescendo, sim, mas ainda muito focada em soluções e não em processos. Por exemplo, processo de gestão de incidente, processo de gestão de risco, processos de continuidade de negócio, salas de crise. O que você acha nesse aspecto, Marcílio? É importante a solução em si, mas é muito importante se preocupar, e ele fala que escolher um parceiro certo para estar junto com você na hora de uma crise. Perfeito. Eu vou tentar amarrar as duas coisas, tentar responder a pergunta dele com os pontos que a gente estava discutindo aqui. Assim, pessoal, uma coisa que eu tenho percebido, e a minha percepção com relação à questão da maturidade, vejam, quando eu digo que a gente tem, eu acho que isso aí, né, tirando uma determinada camada específica, a gente sabe, vai para setor financeiro e tal, a gente sabe que de empresas médias para baixo, a gente tem um nível, né, que a gente não pode sair se orgulhando dizendo que ele é fantástico. Tá? Falando de segurança da informação, estou nem falando de proteção de dados pessoais de estrito senso, tá? Então, de fato, a gente não tem, e aí eu vou até pegar uma coisa que o Marcos, o tio está conversando com ele, assim, a gente tem que pensar em ondas e fases de níveis de maturidade, né? Então, assim, a gente tem algumas, né, nessa primeira leva agora, empresas que já estão, né, naturalmente, segmentos, indústrias que já estão naturalmente, até por questão de regulamentação mesmo, anteriores à LGPD, né, já bem encaminhado e por esse de negócio. Você pensa num banco, por exemplo, se o cara não tiver segurança, ele está morto, né? Mas aí eu acho que a gente começa, e aí eu vou voltar para aquele ponto, que mistura justamente a questão da formação com a gestão da crise, como resolver a crise. Por quê? O que a gente está percebendo no mercado? Quando eu digo que a gente está tendo um péssimo início nesse sentido, é porque, imagina, aquelas empresas que nunca se preocuparam de fato com segurança, elas agora estão sendo procuradas, no mais das vezes, e aí, olha, eu posso falar, viu? Posso chamar todo mundo aqui de colega. Então, eu posso falar de advogado sem levar pedrada, porque eu sou advogado também, tá? Você vê, no mais das vezes, colegas advogados indo para frente do cliente, que é o grande motor, isso é mundialmente, não é só aqui no Brasil, né, de soluções nessa área. E o cara que nunca viu aquilo, ele acha que atender a lei basta a notificação. E o cara não faz a menor ideia do que é um processo de gestão de incidentes. Ele não faz a mínima ideia daquilo. E ele, por conta disso, acaba deixando de dar esta oportunidade para aquela empresa que não tinha, a rigor, talvez, e se a gente fosse avaliar, fosse uma daquelas empresas que está num estágio bem inicial ou praticamente nulo do ponto de vista de segurança da informação, a gente perdeu essa oportunidade. E aí entra o ponto que é o seguinte, juntando com a questão da crise, isso leva diretamente a outra coisa. Todo mundo aqui, óbvio, né, está falando do problema depois que está instalado e que a gente tem certeza que ele aconteceu. Só que se a gente for voltar aqui, a audiência, eu tenho certeza que não tem somente os feras, que eu não sou um deles, de segurança da informação, mas tem gente também de outras áreas, quando a gente para e tem que pensar o seguinte, a gente precisa voltar talvez um pouco uns passos atrás. Olhando para um processo de gestão de incidentes, assim, quem garante, por exemplo, que aquele incidente de verdade é um incidente? E aí eu vou voltar com por que eu estou colocando isso? Por quê?
Pessoal, isso é risk assessment, na veia. Bateu um problema ali, tudo bem. A grande probabilidade, a gente sabe que vem muito mais de fora a notícia do que de dentro, mas pode não ser verdade. Entendeu? E no mais das vezes pode acontecer de verdade não ser. Então, assim, você precisa, até antes de ter toda essa estrutura e dentro de um processo lá, desde preparação, identificação, detecção, análise, classificação e tal, para você chegar na resposta, né? E para chegar depois lá no final, né, no encerramento, e puxar aquela coisa do lesson learned lá que o Sucupira falou, que é absolutamente necessário, porque é um PDCA, né, pro resto da vida, né, para você poder estar alimentando isso aí. Se você não tiver um time... Quantas empresas no Brasil tem CSIRT, pessoal? Vamos agora pensar em realidade do Brasil. Sim. Entendeu? Sim. A grande maioria não tem. E essa grande maioria está sendo levada pela mão para implementar um LGPD que necessita de um time capacitado para isso, por profissionais que não sabem nem o que é CSIRT. Então, assim, não estou falando de todos, tá, pessoal? Mas o que eu estou falando agora é desse boom, né? A nova paleta mexicana, né? O novo brigadeiro gourmet que se transformou em LGPD, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter essa percepção e o que foi colocado é absolutamente necessário. Eu vivo dizendo, pessoal, agora falar para meus colegas de TI, a gente está perdendo uma excepcional oportunidade de trabalho. Mas, assim, excepcional. Por quê? Um advogado, por mais expertise que ele tenha, em algum momento ele vai precisar, mesmo na fase de consultiva, para indicar quais são as medidas técnicas organizacionais também, porque é função do advogado, e tem muito advogado que acha que não, isso é problema do cliente, ou é problema de algum terceiro fazer isso, mas do ponto de vista consultivo, eu é que tenho que dizer quais são as medidas mitigadoras, e alguém que vai implementar, e a gente tenha parcerias, e o pessoal do TI está perdendo essa oportunidade de ser quem capitaneia isso. No mais das vezes é o escritório que vai lá, bota uma proposta de 100, entrega para um profissional de segurança de informação. Podia ser o contrário. E aqui eu vou, assim, agora vai começar uma questão que eu freno na minha cabeça, que eu tenho TI e tenho direito. Cara, preciso muito só mais. Que você conclua, Marcílio, porque a gente já foi finalizado aqui, pronto, que a gente já está esgotando nosso tempo. TI está perdendo a oportunidade de capitanear esse processo. Pronto. Perfeito. Bem, nós estamos, já me sinalizaram aqui que nós estamos indo para o nosso final. Uma última rodada, um comentário rápido aí que eu gostaria do Rafael. Essa pergunta que eu coloquei para o Marcílio, Rafael, dos parceiros, né, em relação a isso e desse nível de qualificação que o próprio Marcílio está desde o início aqui batendo nessa tecla que é muito importante. Muitos estão dizendo aqui que justamente nesse momento de crise que as empresas saem correndo para buscar esses recursos, né? Então, o Marcílio está falando um pouco sobre isso, o Luiz, de certa forma, enfatizou, e a Larissa também. Então, é óbvio que a gente não consegue, num painel, né, curto como esse, passar todos os aspectos envolvidos no vazamento de dados numa continuidade de negócios. Mas o que me salta muito a atenção, Rafael, que eu acho que pode ficar com uma abordagem aí, é que não se pode pensar em resolver essas coisas no meio da crise, né? É preciso exercitar isso. Até a escolha dos parceiros estão dizendo aqui que é um processo difícil e que normalmente as empresas vão fazer isso quando se veem diante do incidente, né, Rafael? Isso se torna muito difícil de ser implementado, não? Sim, de fato é muito difícil. Muitas vezes existe muito preconceito, né, de quando a gente fala de proteção e de às vezes, estratégias de segurança para estarem sendo implantadas dentro das empresas, né? Então, é importante, sim, ter essa desmistificação de todos os níveis de proteção que existem, abordar o máximo possível o contexto geral da proteção para poder seguir em níveis reais de proteção, né? Então, quando a gente fala de dados, por exemplo, nas empresas, muitas empresas negligenciam o alcance e o risco dos dados de uma forma geral. Muitas vezes eles falam, eu protejo minha produção. Ok, quantas cópias de produção você tem para estar rodando o seu desenvolvimento e o seu teste? Muitas vezes 4, 5, dezenas, né, de cópias desses ambientes. E o que acontece é que a mesma proteção para um ambiente produtivo, ela não funciona da mesma forma para um ambiente não produtivo. Exato. Se é alguma ferramenta que faz algum tipo de proteção dinâmica, ele não se aplica da mesma forma, porque, veja, existem diversas formas de desenvolvimento, de teste, inclusive usando fábricas, né? Então, isso vai só se agravando, tá? Então,
tem que reconhecer que os dados existem, né, em todos os ambientes, não só produção, e que eles merecem um tipo de atenção diferente, né? E, a própria lei, né, recomenda alguns mecanismos de proteção, né? Anonimizar esses ambientes não produtivos. E a importância desses ambientes, né, e a proteção desses ambientes da forma correta é uma coisa que nós, da Delphix, absolutamente conseguimos ajudar, né, não só na identificação, mas na própria proteção, e tornar esse fluxo automático e cíclico, porque esses ambientes eles estão em constante mudança. Tá? Perfeito, Rafael. Pseudonimização ou criptografia para ambientes produtivos, obviamente faz sentido, né? Mas o mais importante, né, quando você falou, aconteceu, né, teve um evento, teve alguma coisa, isso, identificar e proteger a causa raiz, sempre. Sim, muito bom. Todos tiveram oportunidade nessa última rodada, eu só queria dar a oportunidade para Larissa fechar, Larissa, com um insight, algo que você gostaria de deixar também aí para todos pensarem em relação a crises, principalmente de vazamentos de dados. Graça, eu acho que se eu fosse deixar uma última mensagem, eu colocaria para a gente pensar que quando acontece um incidente de segurança, né, é importante a gente lembrar sempre da nossa relação com o titular do dado, tá? No final das contas, a gente sabe que a LGPD ela veio para restabelecer uma confiança com o nosso titular. Então, a gente precisa colocar ele em primeiro lugar e pensar o que é que a gente pode fazer para não macular essa relação, que é uma relação que às vezes demora um pouco a ser construída, e a gente, claro, que não quer que se perca com um incidente de segurança mal trabalhado, né? Então, assim, não adianta ter medo. A gente já viu por A e mais B que vários casos de segurança, de incidente de segurança acontecem, até uma questão de não é se, né? Quando. Então, eles vão acontecer, infelizmente, e a gente precisa ter parceiros, a gente precisa ter um ambiente treinado, e a gente não pode ter medo da forma de conduzir isso. A forma de condução de um incidente de segurança junto aos nossos clientes, ela vai fazer toda a diferença. Pode ter certeza que o cliente que não tiver uma confiança maculada, ele sabe que várias vezes a gente trabalha com sistemas tecnológicos, né? A gente trabalha com humanos, com pessoas. Então, é natural que, eventualmente, algum deslize aconteça, mas é importante que a empresa se coloque como tendo tomado todas as providências preventivas, e aí vem um pouco do privacy by design, para evitar que aquilo acontecesse, e no caso acontecendo, que ela tomou todas as providências para mitigar os riscos para aquele titular. Eu acho que a gente tendo isso um pouco na cabeça, a gente vai estar bem com o incidente de segurança, mesmo ele acontecendo. Excelente. Bem, pessoal, vários comentários aqui, concordo com tudo isso. Alberto José, excelente a abordagem de vocês, muito bom. Nós temos na sequência a apresentação de um case real da Delphix, muito legal, a Delphix está trazendo um case, então continuem conosco, a gente ainda vai esperar um pouquinho o almoço para poder acompanhar esse case que é sensacional, e de minha parte agradecer, Marcílio, obrigadíssima, espero que você volte aqui no Security Lead, na TVD aqui comigo nos debates. Larissa, saudade, chegue mais, participe mais conosco. Sucupira, grande abraço para todos vocês aí, obrigadíssima. Graça. Rafael, muito obrigada pela parceria, excelentes insights aqui, continuamos juntos. Ângela, com você, pessoal do painel, grande abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.